Graça e paz, queridos. Nós estamos vivenciando uma série chamada Apocalipse e nós demos uma parada aqui na nossa transmissão e hoje nós queremos voltar para dar continuidade à nossa série. Há uma gratidão no nosso coração poder estar aqui de volta nessa série que é tão importante, que é tão interessante, para que possamos de uma forma fácil, clara, compreender um pouquinho mais dessa carta de amor, dessa carta consoladora de Deus para nós. Antes, porém, vamos orar. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de mais uma vez estar aqui para ministrar esta palavra e ser ministrados pelo Senhor. Muito obrigado, Deus. Nós abençoamos cada vida que de alguma maneira, em algum momento, em algum tempo, está o Deus vendo essa ministração. Que o Senhor esteja abençoando a sua casa, a sua família, porque o Senhor é Deus de ontem, hoje, eternamente, seja qual for o tempo, o dia, o mês, o ano que essa pessoa estiver vendo essa ministração, que possa ser contemplado pela graça do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu sou o Amarildo, sou pastor aqui na Igreja Batista Cristo Rei, em São Miguel do Guaporé, Rondônia. E eu não sei de onde você está me vendo e quando você está me vendo, mas eu gostaria de dizer para você que nós somos apaixonados por transmitir a palavra do Senhor e por poder compartilhar da vida em Jesus. Hoje eu quero ler com você o livro de Apocalipse, capítulo 3, do verso 14 em diante até o verso 22. Eu quero ler com você, que diz assim o texto: Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente, quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és nem quente, nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com o colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se, pois, zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei com ele, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ou aliás, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu tenho falado durante essa série, eu tenho lembrado durante essa série, que a visão que eu tenho dessa palavra é que o Apocalipse foi escrito todo ele para todas as igrejas. Então, a epígrafe que diz que é carta à igreja de Laodiceia, eu tenho entendido nesse tempo que a carta, na verdade, é todo o livro de Apocalipse, mas que essas chamadas cartas às igrejas são, na verdade, introduções, início da carta, cabeçalho da carta, personalizado para cada uma dessas igrejas, que representa, na minha visão, nuances, faces da história da igreja em todo o tempo.
não pensando no fato de que cada igreja é um tempo. Porque se formos pensar assim, significa dizer que o tempo da igreja de Filadélfia, ou aliás, a igreja de Éfeso lá no início, já se resolveu. E cada aspecto de falhas da igreja, de qualidades da igreja, sejam coisas que foram, eu diria, privilégios, ou até mesmo vitórias ou fracassos de um tempo, mas que já passou e hoje não existe mais. Pensando assim, nós olharíamos para a igreja do nosso tempo e não veríamos mais, por exemplo, as lideranças, os pastores, os profetas, os bispos, os líderes, lutando para que a igreja entenda a necessidade de voltar às primeiras práticas, voltar às primeiras obras, voltar àquela vida que tinha a igreja no início da sua história. Porque se isso aqui faz parte apenas de um tempo, significa que já se resolveu isso, e a visão que você vai ter quando você observa a igreja do nosso tempo é que ela ainda precisa voltar ao primeiro amor, que ela precisa ter essa consciência de que caiu e que precisa lembrar de onde caiu, precisa se arrepender e precisa voltar à prática das primeiras obras. Então a igreja de Laodiceia, como muitos têm dito, é a último tempo da igreja, o nosso tempo, onde a igreja está morna. Na verdade, nós vivemos um tempo de muitas igrejas, de muitas partes da igreja, porque a igreja é uma só, estão vivendo avivamentos maravilhosos, pessoas fervorosas. E aqui fala de um aspecto da igreja, de uma parte da igreja, de uma nuance da igreja que tem esse tipo de falha, de aspecto negativo, que é o caso da igreja de Laodiceia. Aqui nós vemos mais uma vez Jesus se apresentando como um amém, como a fiel testemunha, como aquele que é eterno, que está desde o princípio. E quando se trata do amém, fala da centralidade de Cristo. A Bíblia vai dizer que em Cristo está o amém, e todas as promessas de Deus têm em Cristo o sim e o amém. Partindo desse princípio, Jesus então vai mostrar a sua eternidade, dizendo, quem está falando com você é testemunha fiel e verdadeira, eu testemunhei tudo, eu passei por tudo, eu vivi tudo. E aqui vai dizer o princípio da criação de Deus. Na verdade, ele está falando da sua eternidade, do seu poder de conhecer, tanto é que ele, assim como em todas as outras igrejas, ele vai dizer, eu conheço as tuas obras. Ou seja, está falando aqui da sua onisciência, do seu poder de conhecer a intenção do coração da igreja. E ele vai dizer aqui que essa fase da igreja, ou essa parte da igreja, essa face da igreja, é uma face onde a igreja tem certos pensamentos, certas atitudes que a afastam de Deus. Por exemplo, aqui vai mostrar uma igreja que está sofrendo de uma apatia espiritual. Jesus vai mostrar para essa igreja que ele gostaria muito que ela fosse uma coisa ou outra, porque se ela é fria de vez, então nós já sabemos o que fazer, se resolver essa questão da frieza. Se ela é quente, ela é quente, mas o caso é que nem é quente nem frio, está meio que numa fase intermediária, e isso mostra uma certa apatia espiritual, falta de fervor. Não és quente, não és frio, és morno. Fala de ausência de propósito.
não está nem para um lado nem para o outro, está num ambiente como se fosse um ambiente de indecisões, um ambiente onde a igreja não sabe o que quer, não sabe onde vai chegar, e basta ser igreja, basta ter o nome de igreja. Às vezes nós temos que repensar o nosso conceito de ser igreja, porque na verdade muitas vezes nós nos acomodamos ao fato de que pertencemos a uma igreja, e às vezes o terrível disso, o pior disso, é que esta igreja que nós alegamos pertencer é a igreja batista, é a igreja assembleia, é a igreja presbiteriana, é a igreja universal. A gente já, de certa forma, nós nos auto-enclausuramos em um ambiente denominacional, talvez simplesmente religioso. E o problema da religião é isso, que a religião te cerca em um ambiente onde basta cumprir as obrigações, basta cumprir as regras, basta ser religioso na sua liturgia, sabe? E aí vai se formando aquele grupo fechado, então basta ser igreja e o mais tanto faz. A igreja morna é uma igreja apática espiritualmente. A igreja de Laodiceia traz uma outra característica, que é a espiritualidade distorcida. Acha que é o que na verdade não é. Hoje nós confundimos muitas vezes movimento com avivamento. Nós confundimos muitas vezes multidão com unção, com salvação, com libertação. Nós confundimos muitas vezes e nós esquecemos de ter uma espiritualidade reta e não distorcida, direcionada para um só. E aqui vai mostrar que aquela igreja era uma igreja que tinha uma consciência espiritual totalmente deturpada, quando ela diz assim: rico sou. Meus amados irmãos, igreja do Senhor que me vê e que me ouve nessa hora, quantas vezes nós, no nosso tempo, estamos assim, grandes igrejas, grandes impérios. Nós estamos vendo aí, infelizmente, os impérios religiosos, alguns chamando de impérios da fé, estão caindo. Grandes líderes, homens poderosos. A Bíblia vai dizer que vai chegar um tempo que alguém vai dizer: ai dos poderosos. Nós estamos vendo a igreja se curvando aos ditames do Deus Mamon, aos ditames políticos. Nós estamos vendo a igreja se curvando a isso porque ela se acomodou no fato de dizer assim: olha, eu já tenho o que preciso. Na verdade, eu tenho mais que preciso. É por isso que, além da consciência espiritual deturpada, passa a viver um comodismo espiritual, dizendo: de nada tenho falta. Eu não preciso orar, eu não preciso clamar a Deus para que nos sustente, porque nós temos sustento necessário. Eu não preciso me preocupar quando algo na minha igreja tiver que ir para o conserto, porque nós temos dinheiro suficiente. Nós não temos problema com tecnologia, porque a mais avançada que tem a gente pode comprar. Nós estamos vivendo um tempo em que igrejas estão ricas, e isso é maravilhoso, porque a Bíblia vai dizer que se nós formos fiéis no pouco, o Senhor nos coloca sobre o muito. A questão é que muito é esse. Porque quando a Bíblia fala sobre muito, fala sobre entrar no gozo do Senhor.
Então nós muitas vezes estamos aqui debruçados numa tranquilidade humana, financeira, política, religiosa. E a verdade é que isso leva ao comodismo, de nada tenho falta. Um dia alguém disse, olha, não me falta nada. Na verdade eu tenho além do que preciso. Vou destruir celeiros, vou construir novos para colocar tudo que eu tenho. Então eu vou poder sentar, deitar na minha rede e dizer, ó alma, come, bebe, folga, porque você tem muito. E Jesus vai chamar aquela pessoa de louca. Acho que nós estamos vivendo como igreja em algumas faces, ou na face parecida com Laodiceia, vivendo a loucura da religião, a loucura da tranquilidade financeira, a loucura da autoconfiança, quando Jesus disse que nós devíamos negar a nós mesmos, a loucura da rebeldia contra a palavra. A verdade é que aquela igreja, ela tinha uma consciência espiritual deturpada, tinha um comodismo espiritual a corroendo, ela tinha uma visão distorcida. Quando Jesus fala para ela assim, e você não sabe quem é, você não está percebendo a real situação. O que Jesus está dizendo? Há uma situação humana, aquisitiva, religiosa, que dá muitas vezes a ideia de que está tudo certo espiritualmente. Enquanto aquela igreja dizia, rico sou, de nada tenho falta, Jesus estava olhando para ela dizendo assim, você não sabe, você está com uma visão espiritual distorcida e você não sabe o que é. Você não sabe. Então Jesus fala da falta de comunhão. Ele fala, não sabe que você é um desgraçado, pobre, cego e nu, miserável. Você não sabe o que é isso. Você está nessa situação no sentido espiritual, mas está dizendo, rico sou e de nada tenho falta. Existe aqui a ideia de uma cegueira espiritual, a ideia de uma visão distorcida. Mas Jesus, que se apresenta como a fiel testemunha, como o Amém, ele se apresenta como uma solução. E quando a gente olha para o versículo 18, ele vai dizer, eu vou aconselhar você a comprar de mim ouro provado no fogo, para que te enriqueças de verdade. Ou seja, Jesus, ele é a solução para essa situação caótica, e ele vai dizer, eu tenho o que você realmente precisa, eu tenho ouro para você se enriquecer de verdade, eu tenho. Jesus está mostrando aqui que ele está direcionando, ele é como solução para esse problema, ele é uma direção, está direcionando para a verdadeira riqueza. Por outro lado, Jesus também vai dizer que ele é a correção. Ele fala, eu repreendo e castigo a todos quanto amo, portanto seja zeloso e se arrependa. Então ele está dizendo que ele é aqui a correção. Jesus como solução para esse problema vivenciado pela igreja enquanto cega espiritualmente, enquanto morna. Ele dá direção, ele corrige, ele toma iniciativa. Você vai ver no verso 20, um verso muito conhecido, que vai dizer assim, eu estou à porta e bato. Quando Jesus diz isso, querido, mostra claramente que aquela igreja, além de uma consciência espiritual deturpada, de uma visão distorcida, de um comodismo espiritual, havia falta de comunhão com Jesus. A igreja de Jesus, aquela igreja
era uma igreja e, portanto, subentende-se que aquela igreja tinha os seus cultos, as suas pregações, a sua liturgia, os seus sacrifícios, dízimos e ofertas. Uma igreja que tinha seus membros, tinha líder, tinha tudo de uma igreja, parecia com uma igreja, tinha atividades de igreja. Mas Jesus estava de fora. Jesus estava do lado de fora. E Jesus está demonstrando que Ele está do lado de fora de muitas vezes dos cultos que fazemos. Meu Jesus, como é que a Bíblia vai dizer que nós devemos prestar unicamente culto ao Senhor? Como vamos prestar culto a mortos, culto a ídolos levantados? Como que nós vamos fazer isso? Então, a igreja enquanto laodiceica, uma igreja enquanto do aspecto Laodiceia, está em falta de comunhão com Jesus. Jesus está lá de fora batendo: estou à porta e bato. Vai que alguém ouve. E se alguém ouvir, eu vou entrar e vou estar com esse que ouviu e abriu a porta. E vou cear com ele, vou ter comunhão com ele. Ceia aqui é voltar à comunhão. Então Jesus, Ele é a direção, a correção, é Ele que toma a iniciativa de voltar. Sabe por quê? Porque Ele deseja que a igreja volte a ser igreja. Ele deseja que a igreja seja a igreja de verdade. E mais, Ele recompensa aos que vencerem. Ele recompensa. Ele tem a recompensa. Ele diz assim: ao que vencer, considerei que se assente comigo. Ao que vencer, darei a chance de voltar à comunhão comigo. E por fim, ele faz aquela alerta que faz a igreja 7 vezes. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Você é igreja, somos igreja, então ouçamos, tenhamos ouvidos prontos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus em Cristo te abençoe. Nós vamos continuar lendo essa carta, porque isso aqui é só a introdução da carta. E que você e eu possamos reconhecer quando, enquanto igreja, estamos mornos. Talvez não estamos mornos quanto ao cantar. Talvez não estejamos mornos enquanto pregamos. Talvez não estejamos mornos quanto ao estarmos presentes nas reuniões. Mas talvez estamos mornos em amor. Estamos mornos em compaixão. Estamos mornos em nos relacionarmos com aqueles que mais precisam do nosso relacionamento. Estamos mornos, estamos cegos, precisando de colírio para ver o drogado, a prostituta, o mendigo, o necessitado, o ateu, o rico sem Jesus, o pobre sem Jesus. Talvez precisamos abrir nossos olhos para olhar para as nossas ruas, nossas cidades e clamar ao Senhor por isso. Que eu e você não sejamos mornos, mas que sejamos fervorosos no Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima ministração. Deus abençoe em nome de Jesus.